Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu trago essa proposta diferente de vídeo, né? Vou bater aqui um bate-papo com vocês. Então, nesse formato aqui de vídeo podcast, eu vou falar aqui para vocês, contar um pouco da minha história, do meu emagrecimento, né? Que no total eu passei por 3 emagrecimentos, eu vou contar aqui para vocês, né? E eu tô passando por um momento assim na minha vida que é o reganho de peso, né? Então, assim, vou falar aqui com vocês como se deu, né, esse processo desses meus 3 emagrecimentos, o que eu aprendi com tudo isso e agora o que eu vou fazer nessa fase que eu tô de reganho de peso, né? Então, eu espero que vocês gostem, então bora lá pro nosso bate-papo. Lembrando, tá, gente, nessa história dos meus 3 emagrecimentos, os 2 primeiros processos que eu passei, infelizmente eu não tive ajuda profissional. Eu acabei fazendo mesmo por conta própria e teve muita falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, de entendimento sobre o assunto e a falta também de uma ajuda profissional adequada e acabaram acontecendo, né? Esses reganhos de pesos novamente e essas desistências nesses 2 processos iniciais que eu tive, né? Então, esclarecendo esse ponto, vamos começar aqui pelo primeiro processo, né? Foi o primeiro momento o meu primeiro emagrecimento foi ali no começo da minha adolescência, né? Eu tinha em torno de 15 para 16 anos e eu tava bem acima do peso, né? Eu tava bem acima do peso já e eu precisava perder peso, né? Então, eu acabei iniciando uma dieta mesmo por conta própria. E a gente sempre ficava muito naquilo, né? Aquela velha história do arroz integral com franguinho grelhado, aquela velha história de saladinha e mais frango grelhado no jantar, né? Aquela história de você só comer uma frutinha de lanche da tarde, ou seja, uma dieta bem restritiva, né? Uma dieta bem restritiva. E assim, a gente sabe que isso hoje não é sustentável, né? De forma alguma. Hoje, o melhor caminho para você ter um emagrecimento saudável e você sustentar seus resultados e melhorar cada vez mais seus resultados é com a mudança de estilo de vida, né? É com a mudança de estilo de vida que traz uma alimentação equilibrada. E a gente sabe que esse é o melhor caminho, né, gente? A mudança de estilo de vida com uma alimentação equilibrada, né? Mas eu passei por essa dieta muito restritiva, né? E isso acabou ficando de forma insustentável. E eu perdi o peso, claro, né? Mas eu não perdi peso de forma saudável. E isso me trouxe algumas consequências, né? Eu acabei ficando com episódios de compulsão alimentar, porque era aquela história, né? Corta ali totalmente o açúcar, corta ali praticamente todo o carboidrato, e isso assim não foi saudável, né? Eu acabei ficando com essas consequências, né? De episódios de compulsão alimentar, e eu também fiquei com muita fraqueza, né? Eu fiquei com muita fraqueza. Consequentemente, as minhas unhas ficaram bem... tinha dificuldade de crescimento das minhas unhas e meu cabelo, né? O meu cabelo também começou a cair bastante, de forma exacerbada, né? Porque realmente ali a alimentação, ela estava muito baixa em nutrientes, muito baixa em proteína. Uma alimentação muito baixa em proteína, muito baixa em nutrientes. A gente sabe que isso não é saudável, né? Desse modo, né, gente, é uma coisa insustentável você manter uma alimentação assim, né? O que me fez ter o reganho de peso, né? Porque como eu falei pra vocês, eu tive episódios de compulsão alimentar e eu acabei tendo um reganho de peso rápido e acabei ganhando o dobro de peso que eu havia perdido. Então, assim, né, gente, acabou se tornando insustentável. Eu perdi em torno de 15 para 16 quilos e eu acabei ganhando ali aproximadamente, novamente, em torno de 20 a 22 quilos, né? Se eu não me falho bem a memória. Então, assim,
Vocês percebem aí realmente que não, uma dieta restritiva, ela não é a solução, ela não é saudável, ela não é sustentável, e isso trouxe essas consequências, né? Gente, o segundo processo de emagrecimento foi quando eu estava na faculdade, né? Eu estava ali na metade do meu curso. Então, eu realmente eu estava, né, com bem acima do peso mesmo, e eu precisava, né, começar uma reeducação alimentar, né? Enfim, eu fiz totalmente diferente do primeiro processo, né? Eu procurei ajuda profissional, né? Eu tive ajuda de médicos, né? Como o nutricionista e o endocrinologista, né? Para tratar melhor dessa minha questão, dessa minha perda de peso, né? Essa ajuda profissional e buscando conhecer mais sobre a mudança de estilo de vida, né? Sobre o poder que os alimentos têm de mudar a tua vida, e foi o que me fez seguir longe daquele caminho de dieta restritiva. Eu já tinha o total conhecimento de que a dieta restritiva ela não poderia fazer mais parte do meu processo de emagrecimento, né? Não poderia, porque não é uma coisa sustentável, né? Eu queria aprender a conhecer sobre os alimentos, né? Sobre o quanto uma alimentação equilibrada ela pode te transformar, ela pode te dar mais vitalidade, mais força, mais saúde, mais vida, né? O segundo processo de emagrecimento que eu aprendi com o primeiro é que a dieta restritiva, ela nunca foi e nunca será o melhor caminho para nada, certo? Porque você não vai ter um emagrecimento saudável, você não vai ter uma reeducação alimentar de fato e você não vai conseguir sustentar seus resultados. Então, eu já sabia que eu tinha que passar longe disso, né? Mas, infelizmente, eu ainda não tinha noção de que eu não só precisava perder o peso, né? A mudança por fora, mas eu precisava mudar interiormente também, gente. E isso afeta muito esse processo, a mudança de estilo de vida. Porque a mudança de estilo de vida, ela não vai só englobar ali a mudança do teu corpo, mas ela também precisa fazer parte da tua mudança interior também, gente. Precisa, porque é um conjunto, é um todo. É por isso que a mudança de estilo de vida, ela é o melhor caminho e ela sustenta os teus resultados, porque ela não só vai te fazer mudar em relação ao pensamento que você tem sobre o alimento, ao pensamento que você tem sobre a comida, sobre o seu equilíbrio alimentar, mas ela também vai trabalhar o teu interior. É por isso que a mudança de estilo de vida, ela é tão importante. E eu, infelizmente, eu tinha entendido a questão que a importância da mudança de estilo de vida, a questão do equilíbrio alimentar, mas eu ainda tinha uma resistência de olhar para o meu interior, né? De me questionar, né? De me fazer perguntas. Poxa, como está o meu interior, né? Será que essa necessidade que eu tenho de comer muito determinado tipo de alimento será realmente para preencher será realmente para saciar uma fome biológica ou preencher um vazio, né? Então, assim, eu precisava realmente olhar para essas questões e, infelizmente, eu deixei isso de lado e, mais uma vez, né? Eu cheguei a perder peso, né? Eu perdi em torno de 18 quilos nesse processo, nesse meu segundo processo de emagrecimento. Eu me lembro como se fosse ontem, mas infelizmente eu não consegui, né, sustentar e tive o reganho de peso porque eu não tratei dessas questões interior, né, e eu perdi 18 quilos e engordei 34 quilos, né? Vocês percebem aí desde o início, né, que o reganho de peso, quando a gente não consegue equilibrar tudo, né, nesse processo de mudança de estilo de vida,
a gente não consegue sustentar, e vocês estão percebendo que sempre acaba ganhando bem a mais do que aquilo que você perdeu. Então, assim, aí partiu pro terceiro processo de emagrecimento, né? E eu vou explicar aqui para vocês como se deu. O terceiro processo de emagrecimento, ele foi ele não foi um processo fácil, apesar de eu vir com toda essa carga de conhecimento, de tudo que eu aprendi, mas mesmo assim ainda não foi um processo fácil. Então, vou contar para vocês. Bom, gente, chegamos aqui, né, no terceiro processo de emagrecimento, que foi o que me levou, né, a voltar às minhas redes sociais, a esse momento que eu estava passando, porque realmente eu disse um chega para tudo isso, né? E eu realmente queria mudar e que essa mudança ela fosse que ela se estendesse para o resto da minha vida, né? Eu não queria mais voltar a ter aquela sensação, né, frustrante de você voltar para a estaca zero e você ter aquela sensação, né, que você vai recomeçar, mas que você não tem a certeza se você vai conseguir chegar no seu objetivo e se você vai voltar a linha de partida novamente, né? Então, assim, eu queria realmente que isso mudasse e eu sabia que não era mais falta de conhecimento, que não era mais a questão de compreender que a mudança de estilo de vida é o caminho, que o equilíbrio alimentar é o caminho. Mas aí eu tinha que ver as minhas questões interiores, né? Então, gente, trabalhar meu interior, ele foi muito importante, certo? Ele foi muito importante. O que digo assim para vocês, é vocês se autoconhecerem, se autoquestionem, né? O que tá ali mal resolvido dentro de você, que você precisa resolver, que você precisa trabalhar, que você precisa externizar, né? Que você não precisa mais guardar para si, né, gente? Porque isso traz consequências ruins, né, para nossa vida. Então, é a coisa que eu falo para vocês, né? Que a mudança de estilo de vida, ela não vai só, ela não só precisa, a mudança de estilo de vida, ela não vai só modificar o teu exterior, mas você precisa permitir que ela modifique o seu interior também, né? E como essa modificação, você precisa se autoconhecer, gente. Às vezes a gente tem a mania de querer se comparar, né, com o outro e tal, mas a gente precisa se autoconhecer, né? A gente precisa saber quais são os nossos limites, a gente precisa entender quais são os nossos medos, quais são as nossas angústias, quais são os nossos gatilhos emocionais que nos levam a ter crise de ansiedade, que essas crises de ansiedade nos levam a fazer nos levam a ter outros episódios, né? Como uma baixa autoestima, por exemplo, como um episódio de compulsão alimentar, por exemplo. Ou seja, a gente precisa nos conhecer, né? Saber quais são essas questões que nos fazem, né? Que nos fazem ter esses momentos, né? A gente precisa saber quais são essas questões, né? Quais são esses gatilhos que nos fazem ter esses episódios, né? Então, isso é de extrema importância, gente. Isso é de extrema importância, gente. Porque isso vai fazer com que você saiba qual o caminho que você está trilhando. E principalmente, que é o que eu acho principal, que vai fazer com que você saiba passar por esses momentos, né? Que você vai fazer com que você, ao passar por esses momentos, que você não se esmoreça, que você acabe desistindo do seu processo, né? Mas que você saiba lidar com essas situações, né? Então, isso é que é o mais importante, gente, sabe? Por isso que é tão importante você se autoconhecer. O autoconhecimento parece até clichê eu falar, nossa, então como eu não me conheço? Né? Como assim eu não próprio me conheço? Mas acontece, gente, muitas coisas em mim eu não conhecia, em mim mesma que eu não conhecia, ou que eu sabia que estava acontecendo, mas eu fechava meus olhos, eu trancava dentro do meu coração, e isso nunca foi o certo, né? Então, nesse processo de emagrecimento, tendo isso em mente, né?
Eu finalmente tive ali a mudança de estilo de vida em toda a sua amplitude e em todos os seus benefícios, e isso foi incrível. Perdi o peso que eu precisava perder, né? Recuperei a minha saúde, porque eu estava num momento assim em que eu realmente eu precisava mudar, né? Comecei a apresentar alguns problemas, né, de saúde, como aqui, vou citar aqui um para vocês. Eu já estava com a minha glicemia, né, bem alterada, gente. Isso me assustou bastante, porque eu nunca tive uma glicemia alterada, e tanto eu nunca tive uma glicemia alterada, e a minha estava bastante alterada, então assim, e dentre outros problemas também, né? Então isso realmente me deu um estalo, e eu precisava, não, mas dessa vez eu quero fazer diferente. Eu quero resolver uma coisa que eu era para ter resolvido desde o início, e que eu finalmente aceitei que eu precisava resolver isso, né? Que são as questões do meu interior, porque não ia adiantar. Ia acabar sendo como o segundo processo de emagrecimento, e eu não queria mais isso para minha vida, né? E resolvendo isso, né, eu consegui atingir meu objetivo. Foi um momento assim incrível. Mas, gente, é isso, né? A nossa vida, a gente tem altos e baixos, e infelizmente aconteceu. Em fevereiro, no final de fevereiro, da metade de fevereiro para o final de fevereiro, eu tive uma crise de ansiedade. Só que essa crise de ansiedade, gente, ela foi muito intensa. Foi muito intensa mesmo. Eu diria que ela foi quase que na mesma intensidade da minha primeira crise de ansiedade que eu tive na minha adolescência. E foi assim, foi muito estranho, porque eu senti tantas coisas que eu não sei explicar para vocês, sabe? Só sei que foi um momento muito difícil. Tanto que muitos de vocês perceberam, eu praticamente sumi do Instagram, né? E sumi não só lá do Instagram, mas aqui do YouTube também. E foi um momento assim bem difícil. Eu até tinha começado a academia, né? Propriamente dita. Eu até tinha começado uma academia. Eu queria, né, experimentar para ver se eu ia conseguir me adaptar na academia, porque até então eu tinha feito só meus exercícios em casa. E realmente eu passei por isso, né? Por esse processo dessa crise de ansiedade que foi muito intensa, gente, que foi muito grande, que me fez parar. Me fez parar, e infelizmente eu acabei fugindo um pouco do equilíbrio alimentar, né? Tive sim episódios de compulsão alimentar, e realmente foi um momento bem difícil. Praticamente quando eu estava já saindo da crise de ansiedade, eu infelizmente peguei Zika, né? Que a gente sabe que é um dos vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E infelizmente eu tive Zika, e eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei muito mal. Assim, eu já estava bem debilitada por conta da crise de ansiedade, né? Aí eu peguei Zika, aí eu fiquei mais debilitada ainda. Foi um momento assim bem difícil, gente, bem difícil mesmo. E as sequelas que a Zika me trouxe, né, foi mais difícil ainda, porque, gente, eu me vi numa situação em que eu ia dormir muito dolorida e acordava mais dolorida ainda. E isso me deixava muito fadigada, me deixava muito estressada, me deixava assim numa situação, poxa, meu Deus, olha o que tá acontecendo, né? Acabei de sair tava acabando de sair de uma crise de ansiedade, já tava prevendo aquele retorno, né? Assim, maravilhoso, e isso acontece. Aí eu volto a ficar mal de novo, debilitada de novo, e isso me deixou realmente muito mal, gente, muito mal, muito estressada. Mas enfim, nada como um dia após o outro, né? A situação é que a gente não pode desistir, né? Então, assim, eu tive um reganho de peso, eu não sei quanto eu tive, porque
a balança, ela deixou de ser um parâmetro para mim desde quando eu perdi os meus 34 quilos. Porque agora os meus parâmetros são as minhas fotos, é como eu me vejo, são as minhas fotos, é a minha imagem refletida no espelho, são as minhas roupas, esses são os meus parâmetros, tá certo, gente? Porque a gente sabe ali que a balança, ela não vai te dar o valor real da situação, né? Porque eu sei que, claro, eu não ganhei os 34 quilos que eu perdi, né? Mas eu sei que teve um reganho de peso, né? Eu sei que teve um reganho de peso porque hoje em dia eu conheço mais o meu corpo, né? Então, normalmente eu sei que quando eu tô nesse processo de reganho de peso, tem algumas partes do meu corpo ali que elas gritam, né? Praticamente. E a questão das roupas também, né? Tinha umas roupas que elas ficavam bem mais confortáveis, tinha determinadas roupas em que elas ficavam super confortáveis e hoje eu já percebo que já não estão servindo mais ou que se servem ficam muito apertadas. Então, assim, de fato, tá tendo um reganho de peso, né? E isso de início foi muito difícil aceitar, porque logo bate aquele medo, né, gente? Quem não tem, né? Logo, poxa, será que eu vou acabar voltando para aquela estaca zero novamente, mais uma vez na minha vida? Só que aí a mente que eu tenho hoje, ela não é mais como da primeira, ou muito menos como na segunda. Então, assim, primeiramente, né, os 3 pilares, né, os 3 passos. Primeiro, né, é a questão da aceitação, né? Demorou para eu aceitar, mas aí eu aceitei, né, que eu estava passando pelo processo de reganho de peso e eu tinha que fazer alguma coisa, né, para isso, que eu estou passando pelo momento de reganho de peso, né, e que eu preciso sentar e pensar no que fazer, né, ver o que está acontecendo, o que está me fazendo entrar nesse processo de reganho de peso. Então entra aí o nosso passo 2, né, que é você ter a consciência de que você vai ter que sair da sua zona de conforto, né. Se você está passando pelo processo de reganho de peso, é que de um certo modo você retornou para aquela zona de conforto, né? O que é a zona de conforto, gente? É o sedentarismo, o desequilíbrio na alimentação. E para você voltar para o processo de reeducação alimentar, você tem que ter a ciência de que você vai precisar sair dessa zona de conforto, né? Deixar o sedentarismo de lado e começar ali a fazer a reeducação da sua alimentação. Incluir, que a gente já sabe, né, gente? Comida de verdade, que é incluir mais legumes, cereais, proteína, fruta, enfim, você vai precisar. Não adianta você querer uma mudança se você não fizer essa mudança, né, gente? Não, você precisa realmente sair da zona de conforto, né? E o terceiro passo é, gente, reaprenda a dar os primeiros passos, né? Eu, quase um ano e meio ativa, fazendo atividade física. Vocês que me acompanham no Instagram, né, viram que sempre tinha ali um treino nos stories, ou eu saindo ali da academia, né? Então, assim, eu me vi numa situação em que eu tive que parar por conta da ansiedade e por conta da zika. Então, assim, eu tive que parar, eu vi o meu corpo totalmente fragilizado e claro, gente, que eu vou ter que reaprender a dar os primeiros passos, né? Mais de um mês no sedentarismo total. Lógico que eu não posso fazer a intensidade de exercícios que eu fazia alguns meses atrás, né? Então, assim, eu preciso respeitar o meu corpo, respeitar os meus limites e reaprender a dar os primeiros passos. Por exemplo, começar com caminhadas, né? Mas o que é mais importante é
Saia da estaca zero do sedentarismo. Saia. Comece dando sim uma caminhada. Gente, a caminhada ela traz ela traz tantos benefícios e é um exercício completamente democrático, né? O exercício mais democrático que tem, porque ali não vai não vai não é um exercício de grande intensidade. Então, assim, todo mundo pode começar, né, uma caminhada, mas saia da zona do sedentarismo, né? A gente precisa se movimentar e aos poucos você vai ganhando condicionamento físico e vai fazendo e vai adicionando mais exercícios, né? De uma caminhada evoluir para pequenas corridas e evoluir para algum exercício de força. Assim, o exercício, gente, ele é incrível porque a gente só tende a evoluir com a atividade física. A gente nunca fica naquele mesmo patamar ou naquela mesma coisa ali. A gente sempre evolui, por isso que o exercício físico ele é muito bom. Isso é bom porque à medida que a gente evolui, é porque o nosso corpo está evoluindo também. A gente está ganhando mais força, mais massa muscular, mais resistência. Então, isso é muito bom. Com atividade física, você só tem a ganhar. Então, comece com o simples mesmo. Ah, eu só consigo fazer uma caminhada de 15 minutos. Então, faça uma caminhada de 15 minutos. A gente precisa aprender a dar novamente os primeiros passos, né, gente? A gente precisa. Isso é o mais importante, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, certo, desse nosso bate-papo aqui. Para mim, gente, foi muito importante falar com vocês sobre esse assunto. Como eu falei com vocês, eu ainda estou convivendo com algumas sequelas deixadas pela Zika. Mas assim, é um dia de cada vez, né, gente? É um dia de cada vez, é um aprendizado de cada vez. O importante é a gente começar, né? O importante é a gente passar por esses 3 passos e começar. O reganho de peso, ele pode ser uma realidade para muitas pessoas, mas é isso, né, gente? Isso é o que a mudança de estilo de vida te traz. Eu sei que eu tô passando por um momento de reganho de peso, mas a mudança de estilo de vida me ensinou que vai ter esses altos e baixos. E quando esses baixos acontecerem, né, esses momentos acontecerem, a gente vai ter a capacidade suficiente de dar a volta por cima, né? De saber driblar essa situação. Então, é isso. Eu quero começar com vocês também um diário da dieta, que eu sei que são vídeos que muita gente gosta de assistir. E eu quero começar aqui com vocês, né? Então, assim, gente, vai ser incrível, tá bom? Vocês nas minhas redes sociais me dão muita força, é incrível. O tanto de pessoas que eu vejo, né, falando que gostam do meu conteúdo, que falam que inspiradas, que começaram a mudar alguma coisa na alimentação, que começaram a fazer alguma atividade física. Eu me sinto muito feliz, gente. Esse é o meu principal objetivo, sabe? Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu quero modificar a vida de pessoas, né? Modificar a vida de pessoas trazendo que o que você pode ter no teu dia a dia é mais do que suficiente para você começar, né? Uma mudança. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.